dessa questão de padronização, né, de se ter procedimentos em obra, eu acho que uma realidade ainda que o mercado da construção civil passa é pelo turnover, né, dentro do canteiro. Então, a gente tem uma variação muito grande e isso gera um desafio muito grande para o gestor que está lá, que tem que trabalhar com uma equipe totalmente volátil, né, porque é um entra e sai dentro do canteiro, e eu acho interessante a gente discutir um pouquinho disso dentro da importância dessa padronização, e não só isso, né, como que a gente faz hoje para ter a manutenção dessa mão de obra, né, como que a gente padroniza ela e faz com que ela fique um pouquinho mais com a gente, né? Que eu treine e que ela fique ali fiel a mim e que eu consiga utilizar, que ela utilize os ensinamentos que eu tive e que eu consiga colher esses resultados, né? Porque um comentário muito comum que eu vejo na indústria aí é que as empresas contratam a mão de obra, né, seja qual for a forma do contrato, né, faz o treinamento e dali 1-2 semanas o trabalhador é desligado, ou seja, a empresa teve todo um custo e um tempo em aplicar nesse trabalhador, né, e antes de colher os frutos da produtividade, da qualidade que seria gerada por esse trabalhador, ele acaba se desvinculando. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho dessa questão também da mão de obra por si só, né? A importância de padronização e também da manutenção dessa mão de obra dentro do canteiro aí. Então, quer falar? Não, pode. Então, você falou uma coisa importante. Então, o que eu sempre falo, assim, a gente tem que parar de reclamar das situações da construção civil e aprender a se adaptar a elas. Essa questão da terceirização é isso. É uma realidade e não adianta a gente ver como um problema isso. Então, a tua empresa ela tem que estar preparada para ter uma terceirização em massa, né? Então, voltando lá, você tendo o teu processo construtivo padronizado, você tendo mapeado os teus processos construtivos. Primeiro de tudo, você tem que ter uma gestão e uma série de treinamentos. Tem que ter treinamento. Todo serviço, você tem que ser firme nisso. Esse processo não pode morrer. Todo serviço, antes de começar uma obra, você tem que pegar o teu processo construtivo, você tem que fazer o treinamento no teu pessoal, no teu empreiteiro, e você tem que fazer o PDCA, você tem que monitorar se está dando certo. Então, claro que é aquilo que eu falo assim, bastante para o nosso pessoal. Assim. Hoje, uma empresa que nem a TAI, que nem a Suel, ela tem um planejamento consolidado, ela tem uma gestão de custos, gestão de prazos, só que tem sempre uma variável que eu julgo que é a mais perigosa, que são os empreiteiros, né? A única coisa que você não consegue ter o controle 100%, hoje uma empresa consolidada, com processo, com padronização, com planejamento, a engenharia tem esse controle. Só que os empreiteiros são pessoas, né? Você não consegue ter 100% de controle disso daí. Então, o que eu acredito que é importante? Por isso que até da pós-graduação, uma coisa que eu acho muito importante é a gestão de pessoas, né? Isso é uma coisa que tem que ter gestão de pessoas. Os líderes têm que ser especialistas em gestão de pessoas. Então, a gestão dos empreiteiros é aquilo que eu digo assim, a gente tem que cuidar dos nossos empreiteiros. Eu falo muito isso. A gente tem que fidelizar os nossos empreiteiros. Então, a gente tem que tratar muito bem os nossos empreiteiros. Então, você tem que... Porque você concorda que eu chamei uma empresa, vamos voltar para a alvenaria ali. Fiz um treinamento, a Suel foi lá, a gente faz o treinamento, a gente faz o monitoramento. Ele vai sair da minha obra, eu vou querer que venha outro treinar tudo? Eu não quero que ele venha. Então, eu quero que ele daqui vá para outra, dessa vá para outra, ou volte em outro momento. Então, essa boa relação com o empreiteiro é muito importante. É muito importante a gente fidelizar o nosso parceiro, a gente ter parceiros. E quando a gente fala em fidelizar e ter parceiro, é o equilíbrio, né? Você tem que saber ceder, você tem que dar e ceder, né? Então, eu sempre digo assim, tem que ter bonificação, tem que ter financeira, cumprir o prazo, tem bonificação. Seria um incentivo de metas? Tem que ter bonificação. Não adianta você estar com um chicote na obra lá só e não dá o prêmio, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que fidelizar os empreiteiros. A Suel, a gente prioriza muito isso, assim. Eu já tive N situações, assim, que a gente foi o pai dos empreiteiros, assim. Então, precisou de dinheiro, precisou de ajuda, precisou disso.
parte humana, precisou atender, familiar, precisou não sei o quê, tá num momento difícil, agora não vai cumprir o prazo, eu ponho um outro pessoal, mas eu sei que foi uma coisa momentânea aqui, as portas continuam abertas, assim, claro, da mesma maneira que a gente tem que peneirar, né? Quem é bom tem que ficar, mas os empreiteiros que a gente sente que não estão nesse mesmo ritmo, tentar não insistir, porque sai caro depois isso, né? Vocês, eu sei que vocês fidelizam muito também essa questão de parceria, né? A gente busca fazer essa fidelização, essa parceria, né? É o ideal em se tratando da qualificação da mão de obra que a gente trabalha, né? É diferente de você falar a respeito de um fornecedor de material que tem escala, que vende para você e mais 1000 construtoras diferentes. Mas como nós... eu estou falando da TAC como uma construtora hoje de 20 obras, a nossa escala não nos permite ter, obviamente nos obriga a fidelizar alguns parceiros, mas a gente acaba tendo que flexibilizar e abrir mais o leque dos nossos fornecedores de mão de obra. E aí entra a grande dificuldade nossa hoje, que dentre tantos desafios que a gente tem passado, né, que são inerentes ao mercado, mas hoje eu diria que a nossa maior dificuldade está na qualificação, né, na entrega dos nossos fornecedores de mão de obra. Então, conseguir a mão de obra a um preço competitivo e que vai atender bem a nossa disparada, a nossa maior dificuldade hoje, justamente pelo volume, né? E como a gente acaba diversificando, abrindo o leque, entra um ponto bem importante que vocês dois comentaram, que é procedimento. Então, a gente precisa manter o nosso padrão executivo para todas as obras. Então, se nós três aqui estivermos numa construtora, a gente não pode ter a Ana Engenharia, o Thiago Engenharia e o Matheus Engenharia. Nós temos que ter o padrão que nós três estamos. Isso eu tenho certeza que vale lá na Suel, assim como vale para nós na TAP. E a importância nisso de ter a nossa equipe qualificada para acompanhar os serviços, cobrar, receber e poder, né, fazer uma avaliação, né, um acompanhamento desses fornecedores que estão nos prestando serviço, justamente para poder continuar com essa parceria no futuro ou não, né?